Bom dia, minhas amadas irmãs. Mais um dia na presença do Senhor. Agradecemos ao Deus pela noite nos concedida, pelo privilégio de poder mais uma vez nos reunirmos nesse culto tão familiar, tão particular, que há anos que nós temos esse privilégio de estarmos juntos. Eu quero primeiramente ter um período de oração, pedindo a Deus nesse momento pela nossa comunhão e também pelas dificuldades que estamos passando e pelo sofrimento de um grande número de pessoas, inclusive de nossos amados irmãos. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento pedimos a Tua direção para este culto, esta comunhão que teremos com esses amados. Oramos, meu Deus, para que o Teu grande amor, Tua mão poderosa, esteja nesse momento estendida a todos aqueles que estão separados, confinados, Deus, fora da comunhão, mas que em nenhum momento possamos perder esta comunhão com o Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é nosso Pai, nosso Deus, nosso Salvador, e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Oramos também, meu Pai, pelos aqueles que estão nos hospitais, estão em momentos difíceis da sua vida aqui, neste mundo. Eu te suplico, meu Deus, uma bênção para cada leito nos hospitais desse Brasil e neste mundo afora. Que nesse momento seja um tempo de reflexão de cada vida, cada coração, que possa entregar as suas almas a Jesus, ser lavado pelo sangue divino do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim, ó Pai, aqueles que estão indo embora deste mundo, que possam descansar em paz. Peço, meu Deus, para aqueles que ainda não têm Jesus, que neste momento, meu Deus, o Senhor fale aos seus corações. Oramos, meu Deus, por esta palavra que iremos ter aqui nesse salmo, que ela fale aos nossos corações. Oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Momento. Nós voltamos mais uma vez a mais um salmo. Salmos, o que é? Salmos são hinos que se cantavam para adoração a Deus, para o louvor de Deus, para agradecimento pelas grandes vitórias e também um pedido de perdão. Muitas letras dela, inclusive a de hoje, era um pedido de perdão a Deus pelas asneiras que muitas vezes nós, como crentes, praticamos, e também no passado os homens e mulheres de Deus praticaram momentos difíceis da sua vida e tiveram que se humilhar aos pés de Cristo. O Salmo 51, que nós vamos meditar nos 13 versículos, 12 versículos dele, nós podemos visualizar o servo de Deus, o rei Davi, se humilhando aos pés do Senhor Deus. Coisa que muitos humildes servos de Deus têm vergonha de fazer, têm vergonha de se humilhar, têm vergonha de confessar o seu pecado a Deus. Isso aí causa muito prejuízo. Davi não teve dúvida nenhuma de reconhecer o seu erro, de expor ele a Deus, o erro praticado, e de uma maneira muito pessoal e sincera, ele pediu perdão a Deus. Acompanhe comigo esses 12 versículos que eu vou ler. Salmo 51, de 1 a 12. Diz assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falar e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amo a verdade no íntimo, e no oculto me fazem conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, ficarei mais puro. Lava e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um isope e ficarei com isope voluntariamente. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então vemos aqui, meus amados, minhas amadas, um homem que, quando lemos o texto aqui, podemos imaginar que fosse um Zé Mané, um homem sem qualquer expressão, sem qualquer prestígio, mas aqui está se tratando do maior rei que a nação de Israel teve, um valente servo de Deus, um homem que enfrentou os maiores e mais temíveis adversários, e foi um homem de grandes vitórias. Eu costumo sempre dizer que a maior virtude de um ser humano é a humildade. Quando a pessoa reconhece a sua fragilidade e coloca em Deus a sua dependência, ele não tem dúvida nenhuma de que Deus está honrando a sua posição. O homem não tem de que se gloriar. O ser humano não tem de que se gloriar. O ser humano, ele tem que depender único e exclusivamente de Deus. Quando nós imaginamos a nossa fragilidade humana, nós poderíamos buscar em Deus as forças para vencer todas as nossas batalhas. Foi isso que Davi fez. Mas, como ser humano, como homem que ele era falho, ele era fraco, ele era pó, ele era uma pessoa cheia de falhas, cheia de pecado. E Davi vinha de um pecado terrível. Ele tinha acabado de cometer um duplo pecado. Pecado imoral, da imoralidade, na vida de prostituição, e também o pecado de um assassinato. Ele mandou matar Urias, que era o esposo da senhora da qual ele cometeu o delito. Para se livrar, em vez dele procurar pedir perdão a Deus, ele foi usar a sua força, a sua autoridade e a sua sabedoria. Deu no que deu. Foi condenado pelo profeta, pelo sacerdote, e ele teve que pedir perdão aqui de uma maneira muito comovente. Versículo 1. Tem misericórdia de mim,
tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Reconhece agora que Deus é bom. Davi sabia perfeitamente disso e procurou abusar da bondade de Deus. Lá em Tiago, o servo de Deus, ele escreve ali, que Deus não se deixa escarnecer. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas que vivem brincando com Deus, pecando toda hora, cometendo todo tipo de pecado, nunca se arrepende, nunca reconhece a sua fragilidade. Enquanto não reconhece a fragilidade, mais profundo ele vai se afundando nesta areia removediça. Enquanto mais se mexe, mais quer se justificar por si próprio, mais afundado ele fica. Davi, ele não teve dúvida nenhuma de que com a força dele, com o poder dele, ele jamais poderia sair desta melancolia, desta acusação na sua mente do triste pecado que ele tinha cometido. Então aqui ele faz um pedido chocante para Deus, emocionante. Ele disse, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salomão, ele escreve lá em Eclesiastes, capítulo 3, ele diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não sobrevivíamos. Ele diz, se ela se renova a cada manhã, a misericórdia de Deus. Então, irmãos, isso aqui é um ensinamento para nós rever a nossa posição de servo, de homem e mulher de Deus, de que nós não temos condições de enfrentar e se livrar dos nossos problemas. Ou nós buscamos a Deus, ou enquanto mais você quer se justificar, mais você se afunda no pecado. Versículo 2, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Por que ele fazia esse pedido para Deus? Ele sabia que ele estava manchado do pecado e só a misericórdia de Deus podia purificá-lo. Ele sabia que com a mancha do pecado que ele estava, jamais ele podia se apresentar diante de Deus. É o que muitos fazem nos dias de hoje. O crente comete pecado, a primeira coisa que ele faz é se afastar de Deus, se afastar da igreja. O marido briga com a mulher, a primeira coisa que ele faz é não vir mais na igreja. A mulher então já nem passa perto da igreja. O que vai acontecer com isso? Uma consequência terrível. Vai se afundando, 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 e não tem onde se segurar. Davi entendeu isso. Ele podia pegar os seus súditos, os seus comandados, e dar ordem para eles, mandar matar, mandar fazer isso. Mas o pecado, somente Deus poderia purificar. Ele conhecia muito bem esse Deus. Por isso que ele fez um pedido comovente para que Deus lavasse completamente a iniquidade dele e purificasse para que ele pudesse se apresentar diante de Deus. Meu querido, o pecado é uma consequência de nós estarmos vivos. Todo momento nós estamos cometendo pecado. Por isso que não se envergonhe de confessá-lo a Deus, como Davi fez. Não se acanhe. Você não tem um tirano, você não tem um Deus sanguíneo, você tem um Deus de amor. A palavra amor quer dizer Deus. Deus é amor. Então Ele te ama. Ele está vendo a tua fragilidade, está vendo a tua fraqueza, mas também está vendo o teu orgulho. Ele sabe que você reconhece o seu pecado, não apresenta para Ele, não pede perdão e quer que Ele venha te abençoar. De que maneira? Sujo? Impuro? Lembre-se que Deus é limpo, Deus é puro e nós precisamos dele. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
confirma aquilo que eu falei. Deus sabe que em todo momento nós estamos pecando. Mas é necessário que nós reconheçamos, e Davi reconheceu aqui, porque eu conheço as minhas transgressões. Você conhece o seu pecado, você conhece a sua vida, você conhece quando você peca, no falar, no pensar, no olhar e no agir. Você sabe, né? Conta-se uma história de um cidadão que era um camarada que parecia, que ele queria mostrar que ele era muito puro, muito certo, muito correto. E ele tinha um papagaio, e o papagaio conhecia a vida desse camarada. Ele tinha cometido alguns roubos, algum negócio ilícito. E um dia, esse camarada foi nessa loja onde tinha esse papagaio, que conhecia a vida dele, foi lá comprar alguma coisa e ele tinha um pecado muito horrível escondido. E conforme ele encarou aquele papagaio, o papagaio falou para ele: eu te conheço, eu sei o que você praticou. E aquele homem começou a ficar envergonhado. Isso é a história do pastor Samuel Barreto. Começou a ficar envergonhado, ia para um lado comprar uma coisa do papagaio: eu te conheço, você sabe que eu te conheço. E ele ficou irritado, mas como ele era muito amigo do dono da empresa lá, ele chegou para o amigo e disse: olha, eu não quero mais vir aqui não, por causa desse papagaio aí, fica me atormentando a vida. Ele sabia do pecado que ele tinha, do mal que ele carregava, escondido, e ele não queria que aquilo fosse divulgado, e aquilo incomodava ele. E o papagaio estava revelando o problema dele. Aí o dono do papagaio chegou, chamou o papagaio e disse: olha, se você aborrecer mais uma vez esse homem, eu vou te matar. Não diga nada para ele, viu? Senão eu vou arrancar a tua cabeça fora. O papagaio: tá bom. O homem foi embora, tudo. Daqui a pouco, passou o tempo, volta o homem lá. Olhou para o papagaio olhou para ele, olhou para o dono assim e falou: se eu falar alguma coisa, eu perdi minha cabeça. Aí, quando o dono saiu, ele só olhou para o homem assim: você sabe que eu sei, né? E virou as costas, não falou mais nada com o homem. E aquilo fez com que aquele homem caísse em si e tomasse vergonha na cara e fosse resolver seu problema. É uma historinha só para descontrair, mas é isso que muitas vezes a gente faz, né, irmãos? Sabemos da nossa fragilidade, sabemos do nosso pecado, sabemos da pureza, né, de Deus, porque eu conheço as minhas transgressões, mas não confesso a Deus. Então, aquilo fica nos acusando. Acusa um dia, acusa outro, acusando, e em vez de nós se livrar dele, contando para Deus, nós fazemos o quê? Começamos a esconder as coisas, certo? Então, cuidado com o papagaio. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos pareciam mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Conta-se que um pastor, quando ele está pregando muito sobre honestidade e finanças, é porque ele tem atrás de si algum problema com finanças. Se ele começa a pregar muito, o assunto dele é só imoralidade, só problema de pecado, imoral, alguma coisa está passando pela cabeça dele. Então ele precisa ter cuidado de primeiro resolver o seu problema para não ter essa acusação diante de si. Cuidado, minha irmã, quando você começa a criticar muito a sua irmã, é porque alguma coisa errada você está dentro daquela área que você está vivendo. Certo jovem, no alojamento de soldado muito pobre, ele
Todos os soldados, normalmente, eles usam aquelas camisetas, assim como essa aqui, né? E são camisetas que normalmente protegem um pouco o corpo, né? Friagem, essas coisas. E essas camisetas, tem as camisetas que são de algodão, não sei como é que tecido é aquilo, quando ela quebra uma linha, ela faz um buraco. E aquele rapaz muito pobre, muito simples, a única camiseta que ele tinha era aquela, e estava cheio de buraco nas costas. Olha, tinha um buraco bem grande nas costas dele. E teve um gaiato lá que quis fazer bullying dele, desse rapaz. Começou a dizer para todo mundo, o camarada está com a camisa furada nas costas, o camarada está com a camisa furada nas costas. E ele de camiseta. Alguém olhou para ele, foi mais corajoso, disse, por que você está criticando tanto o teu colega que está com um buraco nas costas? A tua camisa tem 10 buracos nas costas. Mas eu não estou vendo. Não está nas tuas costas, né? Você não vê nas costas, mas você está vendo a do outro. Então devemos ter muito cuidado quando nós reparamos os defeitos, as falhas do nosso próximo. Como que está a nossa vida? Lá em Mateus capítulo 7, as irmãs entendem ali, quando Jesus, chamando os seus discípulos, ele disse, por que tu repara aquele que está no olho do teu irmão e não vê a trava que está na tua olho? Trava o que é? Aquela tramela que a gente põe na porta, nos portas de sítio, tem muito isso, não tem fechadura, então põe aquela tramela, aquela trava, uma trava grande. E foi justamente isso que Jesus Cristo exemplificou para aqueles que ficam olhando os defeitos dos outros. Está cheio de buraco as tuas costas, você não está vendo. Está cheio de trava no teu olho e tu não está vendo, mas está vendo. É fácil olhar no olho do irmão e ver um cisco, um pequeno fragmento no olho do teu irmão. Cuidamos da nossa vida. Davi aqui, ele foi corajoso mesmo. Ele cuidou da sua vida, ele viu que a sua vida estava esfrangalhada e ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejais justificado quando falar e puro quando julgar. Quando nós temos uma vida correta, nós estamos sempre reparando nossas falhas, nós estamos sempre pedindo perdão a Deus, sempre orando para que Deus nos limpe, nós temos mais autoridade para falar contra a falha do irmão, ensinar para ele, repreendê-lo e ajudá-lo para que ele possa sair daquele buraco. Agora, quando estamos no mesmo barco, é difícil, né? A pessoa logo percebe. Vamos para o versículo 5? O verso 5 diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Por isso que eu pequei, Senhor. Por isso que eu errei, Senhor. Eu fui formado no pecado, eu vivo no pecado. Nunca me esqueço de um senhor, querido irmão José, um homem sincero, que me ajudou muito no início do ministério aí em Jardimira. Uma família numerosa, tinha parece que 7 ou 8 filhos, e inclusive tinha uma menina excepcional na filha, e era aquele mundaréu de criança que ele tinha. E um dia o diabo falou no ouvido dele, ele se afastou da igreja, se afastou de Deus, e não vinha mais para a igreja, não vinha, ele era fiel, um cara fiel mesmo, e se afastou de maneira assustadora. Vai eu lá visitar o irmão José. Conversa vai, conversa vem. Ele disse que ele não precisava de igreja, e ele estava pregando o evangelho e ganhando alma para Cristo. Eu disse, irmão José, o senhor não quer saber mais da igreja? Quando o senhor ganha uma alma para Cristo, o senhor mandar ela para onde? Ela ficar no lugar dela? Ou para que igreja que ela vai? O senhor não faz parte? Não, eu não preciso, eu digo para ela ir para qualquer igreja. Que coisa, né? Falta de responsabilidade. E ele disse para mim, pastor, eu tenho certeza que quando eu aceitei Cristo, que Deus me salvou, que Jesus me salvou, é porque eu sempre foi muito bom. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu não tinha pecado. Eu sempre fui perfeito. Esse coitado desse homem perdeu toda a família de maneira desagradável. Os filhos que escaparam da morte, se embrenharam no pecado,
Uma vez encontrei com o filho mais velho dele numa situação de dar dó. Cuidado, irmão. Cuidado, que o pecado está aos olhos de Deus. E Deus vê que nós nascemos nele e vivemos nele muitas vezes. É necessário que estejamos sempre prontos para ver aonde erramos, para pedir, fazer o que Davi fez. Eis que em iniquidade fui formado. Versículo 6. Eis que amas a verdade. Eis que amas a verdade no íntimo. E no oculto me faz conhecer a sabedoria. Deus é sábio, Deus tem um atributo que só a Ele pertence, é a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que aconteceu conosco ontem. Deus está vendo. Deus sabe o que aconteceu conosco hoje. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer comigo e você amanhã. Eu não preciso me preocupar. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me livra do mal. Deus é testemunha desta minha oração todos os dias que eu me sento na cama, quando levanto do sono da noite. Deus, me livra do mal, porque eu mesmo não tenho condições de me livrar. É Deus que nos livra. E é tão gostoso, irmão, ver a mão de Deus nos dirigindo, a proteção de Deus na hora mal, o livramento de Deus na hora mal. Mas temos que ser humildes, temos que pedir perdão, temos que depender de Deus. E essa lição, na vida de Davi, eu procuro aplicar muito na minha vida. E aconselho a irmão, a colocar isso na sua vida. Versículo de número 7. Ele faz aqui o apelo aqui, e sabendo que Deus podia fazer. Deus pode fazer. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Então aqui está o remédio. Está o remédio, a solução do problema que nos angustiava. Quando você confessa o seu problema para Deus, quando você confessa a sua fragilidade para Deus, você sente aquele alívio. Você sente. E Deus está pronto a fazer isso. Ele só está esperando que você tenha essa prontidão também de fazer. Versículo 9. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Uma das coisas que mais me preocupa na igreja, eu sempre falo isso, é quando eu vejo um jovem, sentado no banco de cabeça baixa. O jovem que não canta na hora que vamos louvar a Deus. Um jovem que apenas olha para a Bíblia, hora da leitura do texto. Um jovem que, na hora da mensagem, está lá cochilando, abrindo a boca. Isso não é coisa de jovem, isso é coisa de velho. E quando o jovem chega a esse ponto, alguma coisa está acabando na vida dele. E principalmente no culto, na igreja. Este jovem, ele não tem capacidade de fazer nada para Deus. É como um vírus que toma conta do corpo do ser humano. O corpo é jovem, tem físico atlético, tem inteligência, tem força, mas está abatido. Está simplesmente nocauteado. O pecado levou ele ao nocaute. Tudo por causa de uma coisa: orgulho próprio, vaidade e vergonha de falar com o pai. Lembra daquela história do mancebo de qualidade que chegou para Jesus e aquela angústia, aquele desejo de ter o pecado lavado pelo sangue de Cristo? E ele chegou para Jesus e perguntou: o que eu posso fazer para me salvar? Essa é uma pergunta da carne, pergunta do diabo, não é de Deus. A pergunta que vem na direção de Deus é essa:
tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei os meus pecados, conheça meu pecado. Este é o pedido que Deus o rejeita. Mas quando eu vou perguntar, o que eu posso fazer? É o que muitos que estão indo para o inferno, que já estão no inferno hoje, porque sempre perguntaram para Deus, o que eu posso fazer? Então vem, o padre ensina que você tem que dar esmola. O padre ensina que você tem que fazer sacrifício. O espírita diz que você tem que fazer despacho, né? O pentecostal diz que você tem que andar como múmia, nem sequer para cortar um fio de cabelo, porque senão você vai para o inferno. Sempre eu. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? E aonde fica Jesus? Jesus foi bem claro quando disse, em tudo isso aí, se você nascer de novo, você vai para o inferno. Você nunca vai ver a salvação. Mas aquele que se humilha, reconhece que é um pecador, ele chega para Deus e diz, purifica-me com isopo, ficarei mais. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esta alegria, ela é espontânea, quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é vida, é alegria, é comunhão, é perdão, é reconhecimento do erro. Tudo isso aí vem do Espírito, são os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, você pode ver lá, quando Paulo ali descrevendo, ele mostra ali 14 frutos do Espírito. É gozo, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e outras coisas, e amor. Termina com amor. Ali é os frutos do Espírito. Mas os frutos da carne é vaidade, é mentira, é falsidade, é vida enganosa, tentando enganar-se a si próprio. Então, faz-me ver júbilo de alegria. O versículo 9 diz, esconde a tua face dos meus pecados. Não do meu pecado, mas dos meus pecados, no plural. E apaga todas as minhas iniquidades. Quer dizer, o homem de Deus aqui estava vendo que ele estava mais sujo do que pau de galinheiro, né? Estava mal, o homem. Mas a gente pode criticar ele, né? Só que ele saiu vencedor. Ele saiu honrado. Olha o que ele pede aqui para Deus, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração, o centro das nossos atos, nossa afeição. O coração. E é o trono do Espírito Santo de Deus agir. E é ali que ele nos mostra como devemos servir ao nosso Deus. Renova em mim um espírito reto. Eu não quero ser mais ingrato como eu fui para o meu soldado. Eu não quero ser mais ingrato. Eu não quero ser mais imoral como eu fui com a sua esposa. Então são coisas que o ser humano tem que reconhecer. Eu não sei que tipo de pecado, eu sei dos meus, mas dos irmãos, eu não posso dizer, faz isto, pede Deus, você sabe. Porque se você é uma crente, um crente servo de Deus, o Espírito Santo te revela. Jesus diz lá em João capítulo 16, que quando o Espírito vier, ele nos convence de todo mal, todo pecado. Então, quando nós cometemos um pecado, logo somos acusados. Você não devia ter feito isto. Você não devia ter falado isto. Você não devia ter pensado assim. Esse é o momento de você chegar ao Deus. Purifica meu coração. Purifica minha mente. Dai-me um espírito reto. Versículo 11 e 12 diz, não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi dizia isso? Porque ele sabia que do jeito que ele estava vivendo, ele não podia contar com o Espírito Santo de jeito nenhum. Do jeito que ele estava vivendo, ele não podia estar na presença de Deus. Ele fugia da presença de Deus. Muitas vezes eu já vi crente cortando o caminho para não trombar comigo, não dar de testa comigo.
porque a vida dele está uma desgraça. Apesar de ser um crente, está uma miséria. Eles nunca querem falar, encarar cara a cara. Ora, se a pessoa se ausenta da presença de um homem que é igual a ele, imagine de Deus, que é tão puro, tão sincero, ele não pode encarar a pessoa de Deus. Minha irmã, não tenha vergonha, não se acanhe. Deus é o teu Pai, não se afaste dele. Como o salmista diz aqui, não me lance fora da tua presença. Nunca queira fugir da presença de Deus, tá? O caminho é Deus, a verdade é Deus, a salvação é Deus. E aqui ele faz, voltando ao passado, coisa que nós lembramos muito bem. Quando o versículo 12 encerra essa parte, ele diz, torna a dar em mim a alegria da tua salvação. O crente afastado de Deus, ele pode fazer o quê? Beber todas as bebidas, namorar com tudo quanto ele quer namorar, participar de todas as festas, de todos os carnaval, mas é uma alegria apenas aparente. Dentro é uma verdadeira batalha. A batalha do Espírito Santo de Deus contra o espírito de Satanás. E se o camarada não se entregar para Cristo, não fazer o que Davi fez, e Davi estava vivendo essa vida. Ele queria fugir de Deus, mas fugir para onde? Ele queria não ouvir mais a palavra de Deus, mas como não? Nós que somos pais, queremos sempre estar ouvindo nossos filhos, nos preocupa, e não sei se as irmãs conhecem aquela poesia do Joia Júnior, o tic-tac da maçaneta, né? Ele dizendo que ele não conseguia dormir, o pai, a mãe não consegue dormir, quando o filho está fora, enquanto ele não escuta o tic-tac da maçaneta da porta, o filho entrar em casa, trancar a porta, ele não tranquilo. Isso acontece com todos nós que somos pais, né? Os irmãos têm essa experiência. Então, é a mesma coisa, o Filho de Deus. Deus está sempre pronto para ouvir, ansioso a ouvir o meu e o seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Torna a dar em mim a alegria da tua salvação. Não existe alegria fora da salvação de Deus. Que Deus possa conceder à amada, ao irmão, esta alegria de ter um Pai que está pronto a ouvir não só o seu louvor, mas também ouvir a sua humildade, seu pedido de perdão e o seu agradecimento por saber que Ele pode te abençoar. Tá bom, minha querida? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Como é bom, Deus, saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom saber que, apesar de sermos fracos, falhos, pecadores, nós temos um Deus que cuida de nós. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles soberbos que estão sofrendo, vivendo a verdadeira guerra, longe da tua comunhão, triste por viver fora do teu Santo Espírito. Meu Deus, continua com a tua mão estendida para que volte a comunhão do Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Ó Pai, como é triste ver que um crente, ele repudia o seu irmão. Como é triste ver que um crente tem prazer de ofender o seu irmão. Ó meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, que esta pessoa um dia venha reconhecer sua fragilidade, o seu pecado, que estão tudo perto, e possa dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Eu te peço por cada um que nos ouve esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá,
e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Deus dê um dia abençoado para cada um.